Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vamos hoje dar continuidade à nossa série de lives. Hoje com o tema Como você, médico, tá? Pode aumentar o número de seus pacientes a nível de consultório com a medicina integrativa, tá? É um tema mais, na verdade, administrativo, para a gente entender como você realmente, tendo mais conhecimento com a medicina integrativa, o seu consultório vai ficar mais cheio, você vai ter mais cliente, pessoas mais fiéis ao seu trabalho, tá? Então, meu nome é José Araújo, sou cardiologista e amanhã faço 35 anos de cardiologia, inclusive, tá? E tenho um torno de 15 anos fazendo a área de medicina integrativa nos Estados Unidos. Então, hoje, vamos começar, na verdade, falando sobre a medicina integrativa, certo? Então, medicina integrativa, você tem que pegar as definições. Existem várias definições. Vamos usar uma definição. É definida como uma prática médica que se preocupa em oferecer um tratamento que não trata a doença, mas o paciente como um todo. O nome, por isso, é integrativo. Então, você não vai entrar no meu consultório, ou o paciente não vai entrar no seu consultório e não vai ser tratado do osso, do olho ou da pele de maneira isolada, e sim de uma maneira completa, tá? E você não trata a doença orgânica, você procura tratar a doença metabólica ou funcional. Quais seriam, então, as principais vantagens de você que hoje está na sua vida com sua especialidade só dar um médico integrativo? Que ela melhora a relação entre o médico e o paciente, ela previne as doenças, aumenta a qualidade de vida dos pacientes. Então, portanto, como consequência, você vai ter o quê? Os clientes mais recorrentes, redução de procedimentos invasivos, porque você preveniu as doenças. Então, como consequência, você faz menos cirurgia ou procedimentos ou exames invasivos. Maior possibilidade de expansão. Essa é a conclusão final. Então, se você tem um cliente recorrente, você tem uma expansão do seu consultório. Qual seria realmente a diferença entre medicina alternativa e medicina integrativa? Enquanto a medicina integrativa serve como um complemento, tá, a outras terapias e é recomendada ou prescrita por médicos, a medicina alternativa parte do pressuposto que o único tratamento necessário são esses tipos de terapia. Então, você vê que a diferença é mínima, tá? Então, nos Estados Unidos, por exemplo, você considera a medicina funcional ou medicina holística ou medicina, na verdade, alternativa. Isso é a FDA considera dessa forma. Então, não há grande diferença, na verdade. Eu diria que, para você que está começando agora, a medicina alternativa ela está dentro da integrativa, tá? Ela faz parte da medicina integrativa. Quais são os princípios da medicina integrativa? Ele cuidar do corpo, da mente e do espírito. Resumo do você como um todo, do ser como um todo, e não do corpo da doença, da célula como um todo. Como funciona a medicina integrativa? Médico e paciente devem ser aliados e ter o mesmo objetivo: tratar os sintomas e obter a cura, ou melhor dizendo, alívio, no menor espaço de tempo possível. Isso não só com a medicina integrativa, tá? Mas com a medicina integrativa, você tem sim uma melhora mais rápida, porque como você age de várias formas, em várias frentes diferentes, você vai ter estímulos diferentes que vão levar ao resultado final igual. Então, aquele objetivo que você tinha no início e que na medicina ou mesmo tradicional ou alternativa você só tinha uma ferramenta, a medicina integrativa, como ela usar muitas ferramentas, você vai ter um resultado mais rápido e mais completo, tá? Nunca usa a palavra cura, porque na verdade a cura não existe, na verdade, né? Então, na verdade, existe o equilíbrio do corpo e não a cura, porque ninguém é curandeiro aqui, certo? Isso é fundamental que a gente entenda. Nenhuma medicina, nem a medicina alternativa, nem a tradicional, vai fazer com que você leve a cura de ninguém. Exceções. Então, por exemplo, você tem uma vesícula e tira a vesícula, então você tirou o cálculo da vesícula. Não, você pode fazer cálculo de novo e ele vai cair no colédoco, tá? Então, é melhor dizer que não tem cura. Você teve o quê? O equilíbrio do corpo ou o alívio do paciente. Como é que você pode oferecer um tratamento baseado em medicina integrativa em seu consultório? Considere todas as abordagens terapêuticas, ensine formas de prevenir o problema que o paciente está enfrentando e pense sempre que o plano de tratamento deve ser algo integrado e compartilhado.
Então, note que o que ele quis dizer com essa frase, na verdade, é procure aprender o maior número de procedimentos, de técnicas, nutrição, ou outras N outras que nós iremos falar aos poucos, que vão ajudar a célula do seu paciente a funcionar. E dessa forma, você vai fazer essa prevenção e você vai ter a sua medicina integrativa no seu consultório. Então, você pode ter um consultório amplo, ou mesmo uma clínica, em que você vai ter vários profissionais em grupo tratando com você, tá? Trabalhando com você, melhor dizendo, em conjunto. Ou você pode ter uma clínica mais simples, tá certo? Que tenha menos ferramentas. Mas o ideal na medicina integrativa, que vocês vão ver aos poucos, os grandes serviços, ele tem, na verdade, o quê? Muitas ferramentas e tem vários profissionais em várias especialidades, porque o objetivo final sempre é tratar, melhorar o paciente, tá? Como o software médico pode otimizar os atendimentos? Isso aí, na verdade, é mais a questão administrativa, como falei anteriormente, e se você tem como dizer assim, uma tecnologia alta, você consegue conectar os resultados e mais rapidamente você consegue entender a sintomatologia de um de outro, tá? Então, a questão é essa. Óbvio que você vai usar essa tecnologia também para marcação, gerenciamento, agendamento, mas isso é a questão administrativa, tá? Mas a nível técnico, que você tem que ter um gestor de sua clínica, que é fundamental, que faça isso por você. Porque como serão vários serviços e vários profissionais, o uso dessa tecnologia ela é muito importante, que vai dar o resultado para você. A importância da medicina, importância internacional da medicina integrativa. O objetivo agora é mostrar a vocês que essa medicina integrativa, que aqui no Brasil tem alguma dificuldade ainda de ser divulgada, existe ainda a série de bloqueios, como dizer para vocês, que vocês vão encontrar uma série de obstáculos, porque os seus colegas vão dizer que ela tem esse ou aquele defeito, tá certo? Então, vamos começar mostrando a importância e alguns locais em que você pratica ela há anos e você tem menos resistência, pois são locais de grande nome e que têm profissionais com grande formação e que formaram o seu grupo. Portanto, tem o respaldo que você precisa, porque você sozinho no seu consultório, você às vezes pode se sentir um pouco inseguro. E quando você estiver ao lado de outros profissionais, isso vai mudar de figura, tá? Então, a medicina integrativa é praticada por diversos centros de saúde no mundo. Existe uma associação internacional, entre várias, que você está vendo aí, que inclui 75 membros dos melhores centros acadêmicos. Eu estou falando 75 membros, em que você já tem uma Health Centers Integrative Medicine, em que eles estão associados. Sua missão, quer dizer, a missão dessa associação é promover os princípios e práticas de saúde integrativa com instituições acadêmicas. Então, você que está agora cheio de dúvida e que você foi questionado pelo seu colega se isso não existe, está ali, ó, um consórcio, uma associação internacional em que você vai entrar aí agora e você vai ver como você está apoiado pelo mundo, tá certo? O consórcio fornece aos membros institucionais uma comunidade de apoio para as suas missões acadêmicas e uma voz coletiva para influenciar a mudança. Então, vamos aproveitar essa associação, esse consórcio, e nós todos vamos procurar, através dele, entrar em contato com esses centros, alguns centros que você tenha mais conhecimento ou não, e você enviar os seus artigos, você entrar em contato com os profissionais, tá? Olha aí o que te apareceu, os números de centros que você tem pelo mundo inteiro. Então, você tem os Estados Unidos em grandes números aqui, tá? Você tem a UCLA, tá? Na Califórnia. Você pode pegar também Einstein, tá? Aqui, que é a Albert Einstein College of Medicine, que você vai ver que é internacional, mas aqui no Brasil você também tem, tá? Que você tem aqui embaixo, à sua direita, exatamente, membros no Brasil da Sociedade Brasileira da Hospital Israelita,
tá? Você tem no México, se você quiser. Você, na verdade, você vai encontrar John Hopkins, todo mundo sabe, em Washington, o centro de referência que é John Hopkins em Washington, tá? Você pode ter também Boston University, onde você tem ao lado da Boston University em Boston, você tem Harvard, quer dizer, você tem o serviço em Harvard, tá certo? Em Harvard também tem o próprio. Você tem em Cornell, tá? Você agora quer saber se só os Estados Unidos tem isso? Não. Você viu que no México tem, o Brasil é pouco, que você viu à direita, mas a Austrália, você vê 3 centros. Agora, você quer saber se onde tem no Canadá e quais são as universidades no Canadá que você tem. Simplesmente a McMaster, simplesmente a Toronto University, a Calgary e a Alberta. Então, você tem, na verdade, como dissemos anteriormente, 75 grandes universidades ou centros acadêmicos em que eles fazem a medicina integrativa. Óbvio que cada centro desse vai se dedicar especificamente mais a algumas áreas, não obrigatoriamente são iguais os centros. Por quê? Porque como você vai ter profissional de formação diferente, com especialidade diferente, você não obrigatoriamente na medicina integrativa, você tem uma clínica igual, ou um hospital igual, um centro igual, tá certo? Mas você pode, lógico, nesses centros todos, pesquisar cada centro desse, e através dessa pesquisa, você vai ter acesso não só aos profissionais, aos conteúdos que eles produzem, às doenças em que eles tentam controlar, tá certo? Então, você vai ter todo esse conhecimento. Fica muito fácil para você agora, com isso na sua mão, você ter uma segurança para você correr atrás, para você melhorar o seu consultório, para você dar uma ênfase no seu consultório, para que os seus clientes se tornem mais fiéis a vocês, tá? Porque você vai mostrar aos seus colegas agora, então, que o mundo faz parte, você faz parte do mundo, melhor dizendo, né? Você está integrado com o mundo. Isso é muito importante, tá? A medicina integrativa no Brasil, só temos uma universidade membro da Sociedade Internacional, como citamos anteriormente, que é a Hospital Israelita Albert Einstein. Tá? Então, veja como nós estamos bem atrás, tá? Muito atrás. Então, isso se mostra pela própria associação. Então, o atual panorama mundial da saúde demanda novas áreas voltadas não apenas para o diagnóstico e tratamento das doenças, mas amplia o conceito de saúde como foco no bem-estar físico, emocional, social e espiritual. Com esta visão, a efetiva promoção de saúde e bem-estar requer uma intervenção interdisciplinar e a oferta de práticas e cuidados de formados de evidências inovadoras e atualizadas. Quem escreveu isso? O serviço do Albert Einstein. Óbvio que ele não obrigatoriamente vai ter o mesmo raciocínio hoje ainda que as outras universidades estão, porque, como nós estamos vendo, ainda está começando o processo no Brasil, tá certo? Mas veja o que o Albert Einstein diz. O básico já está dito, que tem que ser baseado em evidência, mas que, na verdade, você tem que tratar o bem-estar como um todo, e você tem que fazer a melhora da prevenção, e não é diagnosticando e tratando. Então, você está vendo que quem escreveu isso no serviço do Albert Einstein é um pensamento integrativo, tá? Que quebra muito dos obstáculos, porque o centro do Brasil é o São Paulo e o Albert Einstein São Paulo é um serviço de referência, tá? O que eu te mostro aqui agora, nessa foto? Que nós temos algumas associações no Brasil, não diria muitas, tá? 2 ou 3 associações, uma mais conhecida, que é de longevidade saudável. Inclusive, eu coloco do lado uma foto que vocês estão vendo, ó, na quantidade de pacientes nesse último congresso que foi agora, dia 24 de novembro. Então, a sala lotada de profissional. E se você aproximar, você vai ver que a variação de idade, sexo é muito grande. Quer dizer, será que essa multidão toda que está frequentando esse colégio ou esse congresso em São Paulo, que foi o 9º congresso, será que eles estão inseguros?
Não, eles já passaram esse ponto. Eles já pularam esse medo que você teve. E eles entraram já na área de estudar isso. Então, qual é a maneira mais fácil que eles encontraram? Uma sociedade nacional mais antiga, de longevidade. É uma opção, sim. Veja que eles já estão frequentando. Você tem outras associações, como a Associação Medicina Integrativa do Brasil, que são outras pessoas, outros colegas, mas que têm, na verdade, a mesma função. Então, o que você deve fazer? Como é que você deve hoje começar o seu processo? Você deve entrar em contato com essas sociedades e você começa a o quê? A ir aos congressos, a publicar artigos, tá certo? Então, a fase em que eu me encontro agora, na verdade, é a fase já de publicação, tá? Então, nós estamos agora começando a enviar aos congressos esses artigos, para que normalmente, como ainda são artigos que são mais relacionados a relato de caso, pelo tempo que nós começamos a produzir a parte científica, nós temos mais relato de caso, tá? Que é fundamental. Mas daqui a uns anos, nós já vamos ter tempo para ter feito estudos longitudinais, ou multicêntricos, e depois disso, nós vamos, então, fazer as meta-análises, entendeu? Então, importante, veja aí, ó, a quantidade de pessoas diferenciar, totalmente diferente a nível de sexo, idade, à procura de melhorar o seu consultório, melhorar o seu conhecimento. E nós não podemos ficar para trás. Isso aqui é a realidade, tá? A medicina integrativa agora que eu boto para você é em Harvard, tá? Por quê? Porque aí eu trago você de novo para o mundo, trago você de novo para um centro de referência, tá? E aí você vai ver que Harvard estabeleceu o nome do centro de integrativa, que ele Osher Center, o Integrativo Health, tá? A missão colocada por eles é melhorar a saúde humana, a resiliência e a qualidade de vida por meio de pesquisa translacional, prática clínica e educação à medicina integrativa. Acreditamos que, ao aumentar a nossa compreensão científica fundamental da saúde humana, estamos nos movendo em direção a um novo modelo de bem-estar e cura. Vemos a saúde integrativa como mais do que a soma da medicina convencional e alternativa, mas também como um caminho para a compreensão mais profunda da fisiologia básica, saúde e doenças subjacentes a ambas. Não tem nada a declarar. O que mais você pode ter de medo para você entender que Harvard descreve exatamente a medicina integrativa como mais do que a soma da convencional e da alternativa. Quer dizer, é um centro de referência que ninguém precisa descrever e que diz para você exatamente o que você tem que ser. Você precisa ser um médico integrativo, porque Harvard está te dizendo, é ele que está te falando que o mundo está evoluindo para isso, tá? Que você vai ter condições de ter um consultório muito mais cheio, ou melhor, com mais qualidade, com resultado. Agora nós faltamos outro centro, esse que nós conhecemos, John Hopkins, em Washington. E o que ele diz? O corpo docente do Hopkins se concentra em fornecer cuidados primários e hospitalares excelentes, servindo como modelos clínicos exemplares para alunos e funcionários. O corpo docente clínico fornece cuidados atualizados e focados no paciente, baseados em evidências para diversas populações de pacientes de Baltimore e comunidade. Então, John Hopkins, falando para você, mais uma vez, eles fazem medicina integrativa. E você vê aí na foto que ele coloca medicina integrativa e digestive center. Digestive center. Por quê? Porque se nós entendermos que a microbiota ou o intestino é o principal, eles colocam isso. Então, eles colocam aí, no caso, um centro, um setor da medicina integrativa deles, apenas um setor, tá? Isso não, é muito maior lá. John Hopkins. Será que você não tem como mostrar, você não se convencer, não entender que isso mudou, que os centros estão mudando? Agora, Stanford, tá? O Stanford Center Integrativo está comprometido com práticas de quê? De medicina integrativa. Sua equipe é o quê? Multidisciplinar
Isso é fundamental. Por quê? Porque sua clínica agora ela vai crescer. Ou sua clínica vai virar um hospital ou um centro de referência. Porque, olha como ela bota ali, a sua equipe agora é multidisciplinar, composta por médicos, altamente qualificados, psicólogo, massoterapeuta, acupunturista, fisioterapeuta, biomédico, tá? Então, você tem qualquer farmacêutico, você vai ver que os cursos, você vai pesquisar que os cursos lá de fora, nos grandes países de primeiro mundo, Canadá, Austrália, Estados Unidos, ele não leva em consideração, na hora do curso, você ser só médico. Você pode ser biomédico, você pode ser fisioterapeuta, tá? Por quê? Porque, na verdade, a sua clínica, você, enquanto médico, ela vai ter que ter todos esses profissionais para que você tenha o quê? O resultado que você quer. Então, a medicina integrativa de Stanford combina o melhor da medicina mental, meditação, hipnose, nutricional, acupuntura e tratamento de estilo de vida, epigenética. Então, o tratamento de estilo de vida é epigenética. Com a medicina moderna, tradicional e a psicoterapia, cuidar da pessoa como um todo, mente e corpo. Quando é que você acha que começou o serviço de Stanford? Em 1998. 2008, 2018, nós estamos falando de 24 anos, tá? 24 anos você já tem em Stanford um centro de medicina integrativa e que é baseado em evidência. Por quê? Porque eles praticam o quê? Protocolos, e os protocolos geram o quê? Artigos científicos que geram evidências, tá bom? Profissões dentro da medicina integrativa. Então, alguns profissionais da área de saúde, então nós colocamos aqui médicos de qualquer especialidade, independente se ortopedista, se oftalmologista, se clínico, tá? Nutricionistas. Você pode ter uma especialidade de nutricionista esportiva e nutricionista que seja de outra área, doença autoimune. Na verdade, você tem que ter nutricionista ou pessoas que entendam de alimentação, tá? Mas que você entenda específico, da microbiota com diabetes. Então, esse é o cara que estuda mais a parte de endócrino, microbiota versus doença cardiovascular. Então, é o nutricionista que trabalha mais comigo, com a doença cardiovascular. Do mesmo maneira que você vai ter enfermeiro, tá certo? Que você vai ter fisioterapeuta e psicólogo. E você vai, o que esses profissionais, por exemplo, o fisioterapeuta, ele vai fazer o von Ardenne. Então, ele vai trabalhar com cardiovascular. O fisioterapeuta ele vai trabalhar com microfisioterapia, ozonioterapia. Então, são outras vertentes em que esses profissionais vão desenvolver. E você, o médico, o cara que vai coordenar esse serviço, deveria ter uma noção geral, tá? Para que você possa entender tudo o que está acontecendo. Mas é óbvio que essa noção geral vai vir aos poucos, porque o conhecimento é muito grande e é inesgotável a fonte de conhecimento. Quer dizer, quando você achar que chegou, mas você não chegou, você vai ter que andar mais um pouco, porque tem coisa para aprender na frente. Então, esse grupo de profissionais trabalham em conjunto com seus conhecimentos diversos para levar o atendimento do seu paciente. Então, olha aqui o seu fisioterapeuta, o seu professor de pilates, olha a sua enfermeira, olha a sua nutricionista, o seu psicólogo, e você está aqui, tá? Então, você entenda que é o grupo em conjunto, uma equipe multidisciplinar. Então, como é que você tem uma equipe multidisciplinar que vai tratar de múltiplas patologias ou muitos desequilíbrios e você não vai ter um crescimento do seu consultório? Não tem como. Você vai ter um aumento, porque você vai ter mais o que oferecer. Isso é básico. Se você oferece mais, você tem mais retorno. Isso é lei do capitalismo natural, isso faz parte do mundo, tá? Então, aqui eu coloco uma lista, por exemplo, de algumas doenças que você vai estar associada, mas a gente coloca apenas algumas, tá? Longe de querer colocar algumas doenças. O que eu boto, na verdade, é para você mostrar a variação, as possibilidades. Então, por exemplo, você vê que oncologia, câncer. Então, todos esses serviços que você viu anteriormente, eles focam muito na oncologia. Por quê?
porque a oncologia nos traz muito efeito colateral. E nós precisamos dar muito suporte a esses pacientes. Então, pesquise e vê se em Stanford, em Harvard, você não tem serviços de oncologia usando a medicina integrativa, usando os métodos que nós usamos aqui, tá? As doenças autoimunes, tá? Então, é fundamental, a alergia, doença autoimune comum, quer dizer, o lúpus, a artrite reumatoide, tá? Quantas doenças autoimunes vocês ouvem falar e dizem que vão usar o remédio a vida inteira? Esqueça isso. Quando você entrar no seu serviço, com essa equipe multidisciplinar, você vai equilibrar essa doença autoimune rápido. Você vai trazer o equilíbrio da imunologia rápida. Você vai equilibrar tanto a resposta inata como a resposta inata rapidamente do seu paciente. Doença cardiovascular é a minha área, tá? Nós notamos uma grande resistência dos cardiologistas, tá, em entrar nessa área. Então, poucos cardiologistas, tá, você vê na área de medicina integrativa. E óbvio que tem uma razão, porque você sempre tem aquela coisa, coração, medo de morrer. Esqueça isso. Olhe o coração como músculo, como a perna sua você vai ter. E o que o sistema de condução que faz o seu coração bater é um sistema elétrico. Se você pensar dessa forma, e se você lembrar que nós falamos anteriormente que as doenças cardiovasculares são doenças autoimunes e pós-alimentação, você entendeu que eu vou tratar um doente coronariano como um doente inflamado e eu vou precisar muito do nutricionista para ele, tá? A medicina esportiva, né? Aí não precisa falar, né? Medicina esportiva, o que você precisa entender na medicina integrativa com a medicina esportiva é o quanto top é a medicina esportiva hoje. E nunca parou de crescer, por razões óbvias. Porque o esporte hoje é o quê? Na verdade, o esporte hoje é uma indústria de entretenimento. Então, se é uma indústria, é o capitalismo. Então, você tem hoje o quê? Muitos atletas que vão melhorando o rendimento. Qual é a Olimpíada? Ou qual foi o esporte em que você compara ele há décadas atrás e você olha hoje e tem resultados iguais? Nenhum. Porque a medicina esportiva é uma das que mais utiliza a medicina integrativa, com mais frequência. Procura saber ou pesquisar, por exemplo, como o Cristiano Ronaldo, na última Copa, sem ser essa, ele melhorou da lesão do joelho. Procure saber o que Nadal usa, tá certo? Você vai ver o que Federer usa. E você vai ver que, na verdade, a medicina esportiva, ela há anos já está associada e muito avançada nessa área de medicina integrativa, tá? As doenças neurológicas, também você vai ter muito o que melhorar. Alzheimer, diabetes, Parkinson, é dopamina. Então, se você tira a diabetes tipo 3, quer dizer, se você equilibra a resistência insulínica com seus profissionais, você melhora ou previne melhor o esquecimento. A acetilcolina, que é um neurotransmissor, parte dele produzido no intestino, é que está em relação com o Parkinson, com o TDAH. Então, doença neurológica, tá certo? Óbvio que você vai ter o quê? Uma melhora muito rápida, que o neurologista, ele já está com mais frequência entrando na nossa área. E o que trouxe ele foi exatamente o quê? Muito da insatisfação deles em não conseguir melhorar o paciente. Então, veja que os neuro hoje, eles usam muito, por exemplo, o canabidiol, tá? O CBD, que é uma outra ferramenta que nós utilizamos. Dores crônicas é um espetáculo. Não tem como dizer para vocês que trabalham com dor hoje que vocês não utilizam a medicina integrativa. Por quê? Você, quando tiver um centro de dor, que usar, por exemplo, a terapia neural, a microfisioterapia, você usar, na verdade, a osteopatia, ponto. Mas usar o prolozone, usar a câmara hiperbárica, inúmeras são as ferramentas que você ainda tem nas dores crônicas. Então, o bloqueio da dor, pura e simplesmente, que nós utilizamos hoje, ele é muito, vamos dizer assim, como dizer, ele tem a sua indicação, óbvio, mas é uma indicação muito limitada, porque você tem como tirar a dor
e melhorar ele e não ter recidiva da dor. Procure ver, você que trabalha com médico da dor, que tem uma clínica, qual é a real incidência do paciente retornar. Mas não é retornar satisfeito, é retornar com a dor de novo. E aí você faz de novo o tratamento. Na quinta, sexta, sétima vez que ele vai, entenda, ele só vai porque está com dor. Mas ele não volta satisfeito para o seu consultório. Mas na hora que você, no seu consultório, você colocar a medicina integrativa com você, ele vai voltar 5, 6, 7, mas não é porque está com dor, não. É porque ele está feliz com o seu consultório e muito satisfeito com o seu resultado. Então, dor é absurda a melhora, tá? A depressão, nós já colocamos anteriormente. Depressão é algo muito rápido de melhora, né? Quando nós fazemos o equilíbrio do paciente. Você vê esclerose múltipla, que é uma doença autoimune, a insônia tão frequente nas mulheres a partir de 40 anos, que a gente fala que é a questão hormonal, tá? Por que a pessoa mais velha dorme menos? Porque existe o desequilíbrio hormonal. Por que não falar isso, não explicar isso para o seu paciente? Né? Você é endócrino, por que não saber um pouco de hormônios e esteroides? Será que o endócrino precisa só saber de tireoide, tá? E diabetes? Óbvio que não. Por isso que na medicina integrativa existem inúmeros endocrinologistas, já existem vários neurologistas. O que existe pouco é cardiologista, por exemplo. Mas nós vamos aumentar isso. Eu estou aqui para isso. Eu estou aqui para mostrar a vocês, e passo a passo, que o meu resultado é muito bom. E muito bom em qualquer uma dessas alterações ou sintomas ou doenças, como queiram dizer. Então, vocês estão acompanhando ou vão acompanhar os nossos relatos de casos que nós temos feitos, tá? Com os depoimentos dos pacientes. E acompanhem, e acreditem, é aquilo mesmo. A melhora é rápida, a melhora significativa, tá? A asma, que afeta seu filho, quer dizer, uma doença muito relacionada com a nutrição, seu filho que vive tendo rinite alérgica, asma brônquica, por que ele melhora depois que ele envelhece? Por que a incidência reduz? Você vai ver que você muda o estilo de vida da criança para o adulto. A alimentação muda a inflamação. Você quer que seu filho tenha asma ou não? Lógico que não. Você sabe que o nutricionista pode melhorar isso, tá certo? Vícios, quer dizer, você tem uma clínica de dependente químico. O que é um dependente químico? Você tem uma pessoa que depende exatamente daquela química para fazer aquela reação, para dar aquela sensação de bem-estar do paciente. Só que aquela reação, que é um remédio, tá? Um opiáceo, que teoricamente é aceito, ou uma droga não aceita pela sociedade, por exemplo, como a cocaína, vai levar a efeitos satisfatórios para ele, que quer aquela sensação. Mas você pode, através do equilíbrio dos neurotransmissores, melhorar rapidamente essas pessoas, tá certo? Então, você que trabalha com psiquiatria, você que tem essa questão de dependência química, tá? O que você vai fazer é equilibrar os neurotransmissores. E os neurotransmissores que você vai usar para equilibrar vão trazer a ele o equilíbrio, a alegria, a satisfação, que ele encontra com a droga, seja o opiáceo ou a cocaína. Mas ele vai encontrar um equilíbrio com outras ferramentas. Essa é a nossa função e você vai conseguir com facilidade. Ansiedade a gente não precisa discutir, porque ansiedade é um excesso do mundo atual, tá? Então, o excesso de estímulos. Então, na medida em que você entender que esse estímulo que seu filho tem hoje, será que você tem a mesma quantidade? Eu tenho 57 anos, eu estimulo meu cérebro como meu filho estimula hoje? Óbvio que não, porque na minha época eu tinha muito menos necessidade dessa rapidez da atualidade. E você hoje tem crianças que você acha lindo aquilo, né? Meu filho pega o celular e traz, e faz, e acontece. É esse mesmo filho que usa o celular por uma quantidade de momentos maior que vai ter déficit de atenção. Então, use a tecnologia, mas tenha bom senso, tá certo? Porque senão a ansiedade será causada pelo excesso de estímulo neurológico, tá? Então, o que isso significa para o seu consultório?
como essa é uma medicina que cuida dos pacientes e não somente da doença, vários fatores são trabalhados, mesmo que você não esteja totalmente relacionado à doença. O que eu quero dizer com isso? Você não precisa ser hoje, você que é oftalmologista, você não precisa saber como é que trata uma doença coronariana. Você vai aprender ao longo do tempo. E como você vai ter uma equipe multidisciplinar ao seu lado, tá certo? Você vai ter quem te oriente. E daqui a 1, 2, 3 anos, você vai ter como dizer assim, uma segurança em maior número de patologias. Então, com mais profissionais, mais serviços podem ser oferecidos pela clínica, tá certo? Então, na verdade, o objetivo de hoje, tá, foi chegar mais a você e mostrar a vocês aí, ó, peguem esses slides, peguem essas referências, procurem pesquisar essa associação internacional, procurem entender como eles funcionam. Hoje o YouTube vai mostrar aula de Harvard, de John Hopkins, de todos esses serviços de maneira fácil e rápida. E você vai ver que você pode, se quiser fazer o curso ou a sua formação em medicina integrativa lá fora, ok? Onde eu fiz e continuo fazendo, ou aqui, porque a tendência nossa é que os nossos profissionais, cada dia que passem, fiquem mais seguros e possam passar para vocês o que vocês têm lá fora, tá bom? Então, hoje eu acho que se vocês pararem e analisarem o que nós falamos, nós mostramos a você que a medicina integrativa vai, com certeza, sair de apenas um consultório, de uma cadeira que você atende e 2 de pacientes, para uma clínica que você vai ter várias salas, vários profissionais, e é óbvio que você será um profissional com muito mais pacientes, um profissional com muito mais resultado, um profissional muito mais completo, tá? Nesta sexta-feira, nós teremos um encontro, mais um depoimento, que você verá o atleta, teoricamente cardiopata, que não é cardiopata, e que nós iremos mostrar para você o resultado da medicina integrativa. Então, um bom dia, uma boa tarde, boa noite a todos, um abraço a todos.